Às vezes você estava num ciclo ali de derrota, Deus te tira daquele ciclo e te coloca em outro ciclo. Aí você começa a viver na sombra daquele ciclo anterior, de derrota, de fracasso, daquele passado. E assim nós não conseguimos viver coisas novas, fazer coisas novas. Em 1 Samuel 30, do 1 ao 7, coloque a sua mão no coração, feche os olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui diante da Tua presença. Meu Deus, e nesse culto jovem, meu Pai, eu quero pedir ao Senhor, meu Deus, que o Senhor conduza a palavra, conduza, meu Pai, tudo que iremos ouvir, falar, meu Deus, que tudo venha a ser uma bênção. Eu peço que o Senhor quebrante os corações, meu Pai, que ninguém perca essa oportunidade. E, meu Deus, se alguém está aqui nesse momento, Senhor, ou nessa transmissão, meu Pai, com muitas vezes a fé abalada, as intenções erradas, as motivações erradas. Meu Pai, eu peço, meu Deus, que através dessa palavra, o Senhor, meu Deus, toque profundamente. E que cada um passe, meu Deus, a viver os seus milagres, os seus sonhos de uma vida, por, meu Deus, entender e daqui para frente praticar aquilo que o Senhor deseja, que é uma fé que tira poder do Senhor, que é uma fé que move o Senhor. Então, meu Deus, eu peço, conduza tudo, que venha a ser uma bênção. Eu quero desde já quebrar, cancelar, meu Pai, todo atrapalho, todo e qualquer levante, situação, meu Pai, problemas na rede, situações para impedir, meu Pai, que essa reunião seja uma bênção. Eu quebro, cancelo, desfaço, que ninguém perca o foco, Senhor, mas que todos possam crescer, que eu possa crescer e que todos nós venhamos, meu Pai, viver de glória em glória, meu Pai, para uma vida cada vez melhor e abençoada em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus, amém. Amém? Está ligado? Pegou o Espírito? Que Espírito que é esse? Mais que vencedor. Repita comigo, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2024, ano da unção de Josué. Amém? Pode se sentar por gentileza. Como podemos ver, o título da mensagem é Tire poder do Senhor. Aqui atrás está a representação da mulher do fluxo de sangue, que ela tão somente tocou no manto do Senhor, na beiradinha do manto do Senhor, e foi curada. E o que nós precisamos entender? Repita comigo, a fé viva arranca poder e virtude do Senhor. E o que é a fé viva? A fé viva, ela não é aquela fé baseada em palavras, em expressões, mas é aquela fé baseada em um estilo de vida. O Ministério Mudança de Vida, ele tem um estilo de vida e que nos leva a sempre agir e nunca ficarmos estagnados, parados. Ele nos ensina a agir através da palavra de Deus. E é assim que nós devemos viver na nossa vida. Quantos que tem uma situação que está há anos sem definição? Às vezes tem buscado por uma mudança, uma libertação de um vício, uma libertação de algo. Às vezes tem buscado há anos por um sonho de se casar, o sonho de encontrar alguém especial, um sonho de viver uma vida abençoada. E muitos não têm vivido. Por quê? Porque diante da vida, repita comigo, tem manifestado uma fé morta. E nós iremos falar sobre a fé viva nesse culto. Repita comigo, Deus não tem um futuro de desastre para você. Então eu não sei a situação que você possa estar vivendo agora, não sei quais são os desafios. Você pode estar numa condição que você mesmo fale,
o que me aguarda é só tristeza, porque eu estou com um problema que não tem como ser resolvido. Eu tenho uma enfermidade, eu descobri um lúpus, eu descobri um câncer. Eu tenho 20 anos, eu tenho 19 anos, eu acabei de encontrar uma enfermidade que não tem cura. Só que nós precisamos entender que os planos que Deus tem para nós são planos de paz. E que a gente não pode se entregar às pressões da vida. Porque as pressões, o que leva um navio a ir longe? O que leva um navio a navegar para longe? Alguém sabe me dizer? É a pressão. É a pressão do vento, é a pressão do calor, é a pressão. A pressão nos faz ir além. Às vezes vem aquela coisa que você fala, vai me abalar, mas não, vai te levar mais longe, vai te fazer crescer, vai te dar estrutura, vai te ajudar a avançar. Então, tudo o que acontece na nossa vida, repita comigo, tem um propósito. Em Marcos 5, 25, diz assim: no meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos que sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo o que possuía. Sem melhorar, na verdade, repita comigo, havia piorado. Exatamente isso. O médico, ele não vai te fazer piorar. A medicina, ela não vai te fazer piorar. Deus, Ele deu capacidade, condições, tanto que cada trabalho é digno. Deus deu a capacidade para o médico exercer o seu trabalho, deu a capacidade para o engenheiro exercer o seu trabalho, para cada um exercer bem o seu trabalho. Só que você sabe o que mata muitos? Sabe o que é? É a falta de confiança em Deus. Conseguiram ouvir? A falta de confiança em Deus. Não é errado você tomar uma medicação, não é errado você passar por um exame. É errado você fazer tudo isso sem primeiro buscar a direção de Deus. Sem primeiro confiar nele. Sem primeiro acreditar que ele pode te curar e você não passar por isso. Mas ainda que Deus permita que você passe por isso. É o que o bispo falou agora há pouco na reunião. Uma coisa é eu passar por um desafio sem a bênção de Deus, sem a unção de Deus, sem o favor de Deus. Outra coisa é eu enfrentar um desafio e entregue a própria sorte. Entregue simplesmente a minha carne. Então é onde o remédio não vai funcionar, o tratamento não vai funcionar, a cirurgia não vai funcionar. É onde tudo aquilo que você poderia dizer, é o melhor médico, é o melhor nisso, é o melhor naquilo, não vai dar certo. Porque primeiro nós precisamos buscar a direção de quem? De Deus. Deus ele é a resposta para tudo. Até para que um medicamento dê certo, tem que ter a bênção de Deus, senão você está perdendo seu tempo. E trazendo para a realidade de muitos de nós, que nós vemos, a maioria dos jovens hoje em dia, muitos estão buscando a solução para a ansiedade, para a depressão, para o vazio, para as enfermidades. Aonde? Nos medicamentos apenas, em tratamentos, em psicólogos, nisso, naquilo outro. E alguns já gastaram muito dinheiro. A gente está falando de uma mulher, a mulher fluxo de sangue, é uma mulher que ela gastou muito dinheiro. Quanto tempo você já gastou em idas e vindas, em farmácias, para comprar calmantes? O que você já gastou tempo fazendo? E essa situação ainda não mudou. Continua depressivo, continua sem vontade de viver, continua ansioso, não sabe o que está te esperando, o que vai acontecer? É Jesus. É Jesus na sua vida. É você se aproximar dele. É fazer como essa mulher do fluxo de sangue, que eu vou ler daqui para frente.
ela chegar a um ponto que ela fala, chega, não vou mais agir desse jeito, não vou mais agir dessa forma. Eu vou atrás, repita comigo, eu vou atrás do que funciona. E olha o que nós vemos. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, pois pensava, se eu apenas tocar no seu manto, repita comigo, serei curado. Essa mulher, ela é representação de poucas pessoas hoje. E com que base eu posso dizer isso? Com que fundamento eu posso dizer isso? Ela foi a mulher que se destacou no meio de uma multidão. Ela foi uma mulher que ela fracassou de todas as maneiras, tentando resolver um problema. Só que você sabe o que diferenciou ela da maioria das pessoas? Da maioria daqueles que fracassaram? Sabe o que vai te diferenciar da realidade que muitos jovens têm vivido hoje? Sabe o que é? A sua esperança. Mesmo vivendo todos os traumas que ela viveu, tentando resolver um problema, ela não perdeu a esperança de que ela um dia seria curada. Muitos até vêm na igreja, só que já perdeu a esperança. Eu vou, mas eu sei que não vai mudar mesmo. Eu vou para sentir bem com a minha consciência. Eu vou porque meu pai está me cobrando. Eu vou porque... Sabe como que é, né? Se eu não ir para a igreja, eu não vou ser salvo. Então estou indo para a igreja. Né? Às vezes a condenação. E aí é onde nós vemos muitos que têm condições de viver o seu milagre, os seus sonhos. E por que não vive? Por que não alcança? Porque já se entregou. Já perdeu a esperança. E por ela ter tido esperança, isso a fez com que ela passasse na frente de todo mundo. Isso a fez com que o Senhor pudesse honrar ela, abençoar ela. E olha só o que nós vemos. No mesmo instante, repita comigo, a hemorragia parou. E ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. E tudo começou com o quê? Se eu apenas tocar no seu manto. E eu estava falando com os jovens agora. Eu falei agora há pouco. A gente precisa vir para a igreja com esse entendimento. Eu vou vir participar dessa reunião, porque se eu tão somente participar dessa reunião, a minha vida vai mudar. A minha vida vai ser transformada. Quem aqui acredita que aquela mulher tinha outra oportunidade? Ergue a mão. Quem acredita? Hoje, nós vemos, tem igrejas, por exemplo, vocês conhecem os dias que os bispos vêm, as palavras que são pregadas, quando são pregadas. A maioria sabe. Só que naquela época, quem perdesse uma reunião de Jesus, poderia nunca mais ouvir falar, poderia nunca mais ouvir a pregação. Porque ele vivia em constante movimento, então uma hora ele estava num lugar, outra hora estava em outro. E eram muitos lugares para visitar, ou seja, não tinha tempo de voltar, retornar. Então eu acredito sim que ela teve uma oportunidade. E é assim que a gente tem que vir para a igreja. É a minha oportunidade. Eu estou vindo esse culto agora, se eu tão somente participar desta reunião, Deus vai me dar resposta. Deus vai me dar a força, vai me dar aquilo que eu preciso para vencer esse desafio. E em uma reunião, independente do horário, Deus vai me curar. Deus vai. E nós precisamos ter isso em mente. Sabe por quê? Olha só. Repita comigo. Precisamos manifestar essa fé.
se quisermos viver milagres. Ela tocou no braço de Jesus? Ela abraçou Jesus? Ela beijou Jesus? Ela não fez nada disso. Pode ter certeza que tinha muitos ali que beijaram Jesus, que abraçaram Jesus, que cumprimentaram Jesus, que falaram shalom. Muitos ali. Só que é aquilo que eu falo, né? Se a gente não ter a fé viva, não faz sentido estar dentro da igreja. Não faz sentido estar num lugar como esse. Muitos ali estavam apenas, repita comigo, por conveniência. Então é só você imaginar, estava Jesus pregando em um lugar, tinha uma multidão ali, e aí começa a vir os outros. Ah, quem que está pregando? Nossa, tá vendo essa multidão? Nossa, deve ser alguém famoso. E aí foi se enturmando. E sabe o que eu entendo dessa mensagem? O que o Espírito me revelou? E me trouxe à memória. Que eu já fui uma pessoa assim. Aquele tipo de jovem, aquele tipo de cristão que quando tem a oportunidade, sabe, a oportunidade de viver algo grande, em uma reunião, em um culto, o que faz? Muitas vezes, por não ser o pregador, por não ser a pessoa que esperava, já simplesmente se entregam. Não vem, não participa. Ou às vezes vem, mas vem com o pé atrás. Acho que minha vida não vai mudar. Não é o bispo tal, não é a bispa tal. Eu acredito que a minha vida não vai mudar. E nós sabemos que não tem a ver conosco. Ou melhor, não tem a ver com Jesus. Jesus, ele já te curou. Ele já te deu o que você precisa. Tem a ver conosco. Será que eu creio nessa cura? Será que eu creio nessa mudança? Será que eu creio que Deus já mudou a minha vida? Então, muitos ali estavam por conveniência. E foi onde eu falei com alguns jovens ali, eu falei, eu sei que aqui dentro dessa sala, no caso eu estava dentro de uma sala onde eu falei, eu sei que muitos estão aqui porque foram obrigados. Eu sei disso. Muitos foram obrigados. Muitos estão aqui porque querem se sentir em paz com a consciência. Mas é aquilo. Enquanto nós vivermos essa vida, nós iremos, repita comigo, perder as oportunidades. Não era uma grande oportunidade, Jesus ali? Uma só pessoa aproveitou. Uma só pessoa aproveitou. E a fé dela é uma fé que nos constrange. Porque diante de todo mundo, diante da igreja inteira naquela época, diante de todas as pessoas, apenas ela, repita comigo, tirou o poder do Senhor. Nós precisamos tirar poder do Senhor. E é onde eu falei, muitos estão dentro da igreja, mas não estão felizes. Por que não estão felizes? Porque ainda não estão vivendo a fé verdadeira. Não estão tomando as atitudes, as decisões certas. Então é aquilo, eu fico em cima de um muro e eu não consigo pecar em paz e eu não consigo também ter uma vida abençoada. Que vida miserável. Eu não consigo pecar em paz e eu também não consigo viver as bênçãos de Deus. Que vida miserável. Sabe o que Deus falou em algumas passagens? Que quando eu me coloco nessa posição de alguém que está na igreja e não crê, está na condição de morno, eu estou na condição daquele que ele vomita, porque não faz sentido estar aqui. Então, por que vem essa mensagem? Para que cada um de nós não venhamos perder nosso tempo. Eu estava falando com os jovens ali, e uma jovem lá falou, por muito tempo eu vim na igreja, e eu só quebrei a cara. Eu só perdi tempo, porque eu vinha só pela conveniência. Eu vinha só porque a igreja é grande, e ela usou alguns detalhes dela, sabe, por causa de um evento e tal.
e a minha vida não mudava. Eu só me dava mal. E é isso que acontece. Se eu não praticar a fé viva, eu não vou tirar poder de Jesus e eu vou estar diante de situações da minha vida que tinham tudo para mudar. E o que vai acontecer? Repita comigo, elas vão permanecer no mesmo lugar. E essa palavra não é para isso. Ela é para nos levantar, é para fazer com que situações da nossa vida que não foram respondidas ainda, elas venham ser respondidas. Mas tudo começa, repita comigo, em mim, na fé que eu pratico. Muitos até tocam em Jesus, até abraçam, até beijam, mas não tira o poder dele. Então começa a refletir. Será que eu não sou essa pessoa? Que eu abraço a igreja, que eu beijo a igreja, sabe, eu defendo a igreja, mas quando eu preciso agir a fé, eu não ajo e eu não vivo os milagres que Deus tem para mim. Olha só essa frase. Porque não se aproximam por fé, mas sim por sentimentos, motivações e intenções erradas. Repita comigo, como eu tenho me aproximado de Deus? Começa a analisar agora. Fecha os olhos. Eu quero que você analise nesse momento. Como que você tem se aproximado de Deus? Como que você tem vindo à igreja? Você se identifica com os arquétipos que eu citei, os modelos que eu te citei? Você se identifica como aquelas pessoas que vêm apenas por vir? Ou você, diante desses problemas, tem feito como essa mulher do fluxo de sangue? Que ela tão somente creu, e ela foi, e ela agiu, e ela tomou um passo ousado de fé. Conseguiu refletir? Pensar? Alguns podem dizer assim, realmente, eu me identifico com essas pessoas e é por isso que a minha vida não mudou ainda. É por isso que eu ainda estou depressivo, é por isso que eu ainda estou frustrado, é por isso que ainda a minha vida não vai. E a partir de hoje eu vou fazer como essa mulher. Para quem já ouviu falar nesse altar, e alguns outros trabalhos também, a mulher do fluxo de sangue, naquela época da lei, ela não podia ter contato com ninguém ali. Porque, como ela estava com hemorragia, e aquele sangue que era liberado a tornava impura. Ela estava impura. E se ela saísse, como ela saiu, para ir atrás de Jesus no meio daquela multidão, ela podia ter sido apedrejada. Então, ela correu um risco de vida. Ela correu o risco de perder a própria vida por agir a fé. E aí que eu falei, será que a gente tem feito isso? Será que a gente tem se arriscado? Ou será que nós estamos confortáveis, vivendo uma fé confortável? Sabe, eu creio em Jesus, mas eu não vou me arriscar. Eu creio em Jesus, mas eu não vou confiar que Ele pode fazer na minha vida sem eu ter que abandonar isso, abandonar aquilo. E a gente precisa ir para Jesus crendo, acreditando, que não importa a situação, não importa o problema, não importa a dificuldade, Deus pode nos curar. Por exemplo, qual que foi o risco que a bispa assumiu? Lá atrás, foi ter tirado o remédio do bispo Murilo. O remédio que tinha um efeito colateral que podia retardar ele e ele nunca ser a mesma pessoa. Sabe o que ela fez? Eu vou correr o risco. Porque eu sei que esse remédio não está fazendo bem para ele, e ainda que os médicos dizem, não, mas aí você vai desandar com tudo, aí vai atrapalhar todo o tratamento, aí vai estragar com tudo. Aí mesmo que ele não vai mudar, aí mesmo que ele não vai ter melhora, ela disse, eu confio em Deus.
E aquela fé radical que a colocou em risco foi que mudou a vida dela. Foi que mudou a vida do bispo Murilo. Então nós precisamos, repita comigo, praticar. Vamos lá, pessoal, precisamos praticar essa fé radical. E a fé, muitas vezes, ela vai exigir que nós venhamos nos arriscar. Ali ela precisou se expor. Ali ela precisou se colocar numa condição que ela poderia ter recebido inúmeras pedradas. Mas sabe uma coisa que eu falei? Com os jovens, eu falei isso no Poder Jovem agora há pouco. Quem lembra de Isaac, Sadraque e Abednego? Mesaque, Sadraque e Abednego. Eles foram para a fornalha, não foram? Mas o quarto homem estava lá. O quarto homem é o próprio Deus. Então, por fé, muitas vezes você não vai negar Deus. Por fé, você não vai negar Ele. E você vai ser colocado numa condição como essa. Na condição de quem vai ser criticado, na condição de alguém que vai ser cancelado na família, cancelado no trabalho, cancelado na faculdade, cancelado no seu círculo de amizade. Ah, lá vem o cristão, lá vem o crente, lá vem aquele que quer pregar para todo mundo. Então, muitas vezes, para você agir a fé, você vai ser cancelado. Só que o que nós vemos? Que mesmo ali, diante de uma situação de morte, Mesaque, Sadraque e Abednego, o quarto homem os protegeu, os defendeu, os deu livramento. Então, eu não sei qual é a situação que você está vivendo hoje, e Deus está falando para você, se arrisque, seja ousado, haja essa fé radical, seja ousado. E você está ali, não sei se eu tomo essa decisão, não sei se eu fico, não sei se eu vou, ou se eu não vou. Ei, se você tomar essa decisão, Deus vai ser com você. Cada um aqui sabe o que Deus está falando. Quando a bispa ela entendeu que ela precisava deixar os remédios, todo mundo que falou para ela, não, você está louca, ela sabia. Foi Deus que falou. Deus falou dentro de mim. Deus me confirmou isso. E se eu agir essa fé, meu filho vai ser curado. E ele foi. A mulher do fluxo de sangue, ela foi. Então, é isso que nós precisamos nos atentar. No 30 diz assim, Jesus imediatamente percebeu que dele havia, repita comigo, saído poder. Por isso virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em mim? Quem tocou no meu manto? Melhor dizendo, quem tocou no meu manto? E você sabe o que deixa mais claro? Olha essa imagem. Você está vendo o braço de Jesus aí? Vamos ser sinceros. Se esse tecido fosse da sua roupa, você sentiria alguma coisa? Isso é a prova de que o que Deus sentiu não foi carnal. Não foi um toque físico. Repita comigo, foi um toque espiritual. Ele sentiu no espírito. E aí ele perguntou, quem tocou em mim? Para os que estavam do lado dele. Né? E muitos falaram assim, mas Senhor, todo mundo está tocando em ti, todo mundo está tocando no Senhor. Né? Tem uma multidão te apertando, tem uma multidão te tocando, te abraçando. E isso. E aí o que nós vemos? Que ainda aqueles homens não tinham discernimento. Eles ainda não tinham percebido. Porque eles estavam focados no que os olhos poderiam ver. E eles não conseguiram compreender o que tinha acabado de acontecer naquele momento. Mas Jesus, ele percebeu. E se você quer uma resposta, Jesus sempre percebe, viu? Quando você dá um passo ousado, ele percebe. Então, você pode falar assim, será que Deus vai olhar para mim se eu fazer isso? Ele vai. Ele vai olhar e ele vai perguntar, quem tocou em mim? E olha só no 31. Seus discípulos disseram, veja a multidão que o aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta quem tocou em mim?
No 32, Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que lhe tinha acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus lhe disse, repita comigo, filha, sua fé a curou. Vá em paz, seu sofrimento acabou. Entendeu? Filha, a sua fé a curou. Ele poderia falar, né? Ou mesmo se afirmando, eu te curei. Mas ele disse o quê? A sua fé te curou. E foi uma coisa que eu afirmei para os jovens, sem medo de errar. Deus pode tudo, não pode? Ele pode todas as coisas. Ele pode agir de inúmeras formas, mas Deus não pode agir, repita comigo, onde há incredulidade. Então, se eu não acreditar, Deus não vai poder agir. Ele não vai operar. As coisas não vão acontecer. Então eu vou estar nesse culto, eu vou estar em tantos outros cultos, e as coisas não vão mudar. E é por isso que eu falei, essa mensagem, ela me fez olhar para mim, rever as minhas atitudes, rever a minha fé, e fazer uma análise. Será que eu não estou perdendo tempo em algumas áreas, que já poderiam estar bem melhores? Eu acredito que cada um precisa fazer essa análise. Às vezes você está aí, cabisbaixo, pensando em desistir, pensando em parar, pensando em abandonar a igreja, acreditando que, essa fé aí não adianta nada, ter fé em Deus não muda nada. Mas a questão é que muitos não estão entregando aquilo que poderiam entregar. Não estão se arriscando na fé. Não estão tomando decisões ousadas. Sabe qual que é a base da fé? Repita comigo. A confiança. Eu preciso confiar. Eu preciso literalmente entregar algo nas mãos de Deus e eu sei que Ele vai cuidar. Eu sei que Ele vai fazer. Eu sei que Ele vai me responder. Eu sei que essa situação vai ser definida. Eu sei que isso vai mudar. Eu sei que eu vou viver esse milagre. Eu sei que meus sonhos de uma vida vão acontecer. Se eu confiar. Então, é isso que nós precisamos, analisar qual que é a fé que temos praticado. Quando Jesus disse, filha, a sua fé a curou, entendemos que enquanto não agirmos por fé, não veremos os milagres que sonhamos. Agir a fé muitas vezes é se arriscar para chegar mais próximo de Jesus. Você tem se arriscado para chegar mais próximo de Jesus? Esse é um ponto que a gente tem que se perguntar. Porque ela arriscou a própria vida para chegar mais próximo de Jesus. Tem pessoas que nas pequenas coisas já dão desculpas para não se aproximar dele. Sabe, às vezes é coisas mínimas. Eu vou assistir o culto pela transmissão. É claro, tem pessoas que só podem pela transmissão. Mas quantos que podem participar fisicamente? E aí, eu não tenho carro, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Mas, gente, não importa o custo. Essa mulher ela chegou num ponto que ela falou assim, eu já usei todas as fichas, eu já gastei todas as fichas. Eu já bati em todas as portas. Eu já fiz de tudo. Ela falou assim, eu não vou mais perder meu tempo. E é isso que nós precisamos chegar nesse ponto. Quantos aqui que já bateram em várias portas, já buscaram remédio, já buscaram em várias igrejas, sabe? Sempre foi de um lugar para o outro e as coisas nunca mudaram. Mas repita comigo, não é o lugar, é a minha fé. Então, precisamos rever. O que a gente está colocando como impedimento? O que a gente está colocando como impedimento? Porque aquela mulher ela não mediu esforços. Ela chegou a um ponto que ela falou, ou vai ser desse jeito, ou não tem mais jeito. E é assim que a gente tem que vir. Para qualquer evento, seja culto, seja um trabalho,
da igreja, seja na minha leitura que eu tenho diariamente com Deus, ou Deus vai me responder, ou não vai ter outro meio. Sabe, é você crer 100% que ou é Deus ou nada vai mudar. Compreenderam? Ou é Deus ou nada vai poder mudar. E quando a gente tem essa fé diante dele, ele nos responde. Só que aquilo que eu falei, aqui ele respondeu essa mulher imediatamente. Só que vai ter alguns casos que você vai manifestar a fé, e você sabe o que você vai receber de Deus? Não é justo que eu tire dos meus e entregue para os cachorrinhos. Muitas vezes você vai esperar uma resposta adorável de Deus. E ele vai falar, não é justo que eu tire dos meus e entregue para você. Que eu tire dos meus e entregue aos cachorrinhos. Ou você pode ouvir, você acredita que Deus vai te curar ali imediatamente. Aí ele fala assim, mergulha no Jordão. 7 vezes depois você vem, você vai ser curado. Porque Deus sabe como tratar, Deus sabe como agir na vida de cada um. Alguns, o milagre é imediato. Outros, por conta de um caráter deformado, por conta do orgulho, Deus ele precisa trabalhar de uma forma um pouco mais gradativa. Mas ele responde, ele age, ele opera. E você sabe o que nós precisamos? Repita comigo, ter uma fé perseverante. Se nós quisermos viver milagres. Uma fé viva, uma fé perseverante. E aqui, depois eu disse assim, filha, sua fé a curou, vá em paz, seu sofrimento acabou. E esse é um ponto que muitos acabam não entendendo. E eu nem ia pregar isso, e eu tenho visto Deus sempre falando, né? Fala disso novamente, fala disso novamente. Então você que buscou um milagre, Deus já operou, Deus já agiu, você sabe disso. Você precisa ficar em paz, confiar. Quantos aqui que já estão, já há um tempo, sem se envolver com o vício, sem se envolver com aquilo que se envolveu a vida inteira. Sabe, cigarro, bebida, droga, a imoralidade. Deus já te tirou daí. Você sabe disso. Fique em paz. Só que tem pessoas que isso é algo demoníaco. Elas não conseguem se sentir em paz com a bênção. Elas não conseguem se sentir em paz com o milagre. Quantos também que Deus curou, ela recebeu a confirmação. Deus já te curou, fique em paz. Não, mas eu preciso ir atrás do exame, eu preciso tirar mais outro exame, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. E aquele milagre que Deus tinha acabado de entregar, ele precisa fazer com que o problema volte novamente. Por quê? Porque o que anula o milagre? Repita comigo, a falta de fé. A incredulidade, ela anula o milagre. Quantos que eu já vi, Deus tirou de algo, não, mas será que eu não vou cair novamente? E foi lá e caiu. Porque não ficou em paz, não descansou, que Deus já fez, que Deus já operou. Então nós precisamos também entender isso. Nós precisamos ficar em paz e confiar que Deus já fez. E ela saiu dali curada, confiando. Naquele momento ela se sentiu culpada. Ela se sentiu culpada, porque ela tocou e ela estava impura. E esse é um ponto que nós devemos analisar. Será que por conta da religião, eu não tenho me culpado e vivido uma vida sem paz? Quando você está doente, você não vive uma vida sem paz? Só que você sabia que quando você está curado, você também pode viver uma vida sem paz? Você sabia disso? Ela tinha acabado de ser curada. E ali naquele momento, ela se sentiu culpada. Por conta da religião. Por conta da religião. E quantos que Deus já curou, que Deus já libertou,
e porque a religião fala, não, você precisa se vestir assim, você precisa falar assim, você precisa se comportar assim. Muitos já ficam com aquela mentalidade religiosa. Não, eu preciso fazer algo para que Deus me aceite. Eu preciso fazer algo para que Deus me aprove. Mas Deus já fez tudo que tinha que ser feito ali. Você só precisa confiar nele agora. E ela poderia, nesse momento, se o Senhor não falasse, vá em paz, ela poderia voltar com um milagre, mas ainda culpada por conta da religião. Então é isso que nós precisamos compreender. Vá em paz. Deus quer que, repita comigo, iremos em paz para o próximo ciclo. E não com a culpa do ciclo passado. Vocês conseguiram compreender isso? Aí você estava num ciclo ali de derrota. Deus te tira daquele ciclo e te coloca em outro ciclo. Aí você começa a viver na sombra daquele ciclo anterior. De derrota, de fracasso, daquele passado. E assim nós não conseguimos viver coisas novas. Fazer coisas novas. Em 1 Samuel 30, do 1 ao 7, fala sobre... Essa é uma mensagem muito importante, que fala muito sobre fé. 2 dias depois, Davi e os seus homens chegaram a Ziclag, a sua cidade. Enquanto ele havia estado fora, os amalequitas tinham invadido ao sul da terra de Judá e atacado Ziclag. Eles queimaram a cidade, prenderam todas as mulheres, não mataram ninguém, mas foram embora e levaram todos como prisioneiros. Quando Davi e os seus homens chegaram, viram que a cidade tinha sido queimada e que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados embora. Então Davi e os seus homens começaram a chorar e choraram até que ficaram sem forças. As 2 mulheres de Davi, Ainoã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal, da cidade de Carmelo, também haviam sido levadas. Davi ficou então numa situação muito difícil. Depois os seus homens estavam tão amargurados por ficarem sem os seus filhos, que falavam, repita comigo, até em matá-la a pedradas. Olha só. Davi ia ter a mesma sentença de quem? Da mulher do fluxo de sangue. Poderia morrer a pedradas. Mas o Senhor, seu Deus, lhe deu, repita comigo, coragem. E esse aqui é um ponto muito forte. Ele disse ao sacerdote Abiatar, filho de Abimeleque. Ele disse assim, ó. Repita comigo, traga aqui o manto sacerdotal, para que possamos consultar a Deus. Davi ele estava diante de uma pressão, não estava? Todos queriam matar ele. E vamos lembrar um pouquinho? Quem que queria matar Davi? Eram as pessoas, as mesmas pessoas que Davi ajudou. Eram os mesmos homens que Davi ajudou. Você pode estar numa condição que você vê todos os seus, vamos dizer, colegas, amigos, irmãos, te dando as costas. Você pode estar numa condição como essa, onde todo mundo virou as costas para você. Aquele que você estendeu a mão, aquele que você um dia ajudou, aquele que um dia você falou de Jesus para ele. Eu posso simplesmente virar para você no momento que você mais precisa e te desejar o mal, praguejar, sabe, lançar maldições, desejar o pior para você, te abandonar, não estender a mão. Pelo contrário, querer jogar pedras, querer te afundar, querer caluniar, falar coisas de você, falar do seu passado. Quantos que a ingratidão é tão grande que a pessoa, ao invés de reconhecer, poxa, a pessoa me ajudou, no momento de pressão ela já começa a agir com ingratidão. E nesse momento, todos estavam agindo com ingratidão com Davi. Só que você sabe o que Davi fez? Ele foi lá e amaldiçoou todos. Davi, ele fez aquilo que nós precisamos fazer. No momento de pressão.
Nós precisamos, repita comigo, consultar a Deus. E você não precisa de uma igreja. Você precisa simplesmente dobrar os seus joelhos, fechar os seus olhos e falar com Deus. Senhor, eu estou vivendo essa situação, eu estou diante desse desafio, todos viraram as costas, estão querendo me matar, eu estou tendo pressão de todos os lados, que eu preciso, nesse momento, parar. Ei, o que dá certo? O que resolve? Eu vou tirar poder da onde? Eu vou tirar poder dos homens? Eu vou tirar poder de Deus. E a mulher do fluxo de sangue, ela conseguiu tirar poder de Jesus longe dele? Ela precisou se aproximar. Então, todas as vezes que você dobra os seus joelhos, fecha os seus olhos, fala com Deus, você está se aproximando dele. Só que uma coisa é você fazer isso quando tudo está bem. É maravilhoso. Eu venho aqui, nossa, vai ter a madrugada na quarta-feira, eu vou vir, vou orar por gratidão, tudo. Outra coisa é você fazer isso num momento muito difícil da sua vida. Num momento extremamente difícil da sua vida. Você sabe o que mostra isso? Repita comigo, atitudes épicas. E somente atitudes épicas geram resultados épicos. A atitude da mulher do fluxo de sangue era épica, porque só ela tinha tomado. A decisão de Davi é épica, porque, vamos ser sinceros, quem que toma essa decisão hoje em dia? Na maior parte dos casos, quem toma essas decisões? Quem faz como Davi? No momento de pressão, vai lá e entrega tudo nas mãos de Deus. Nós mesmos temos testemunhos em que não fomos essa pessoa. Que fomos lá e fizemos e agimos pela carne, e Deus não pôde ser conosco. Só que olha só. No 18, diz assim: Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres livrou Davi. E ninguém lhes faltou. Repita comigo, desde o menor até o maior. Por que esse detalhe? Por que esse detalhe? Você pode estar vivendo uma situação que algo foi tirado de você. Alguma coisa pode ter sido tirado de você e você está se perguntando, isso não vai voltar da mesma forma. Isso nunca vai voltar exatamente como era antes. E o que nós vemos? Que desde o menor até o maior voltou. Tudo aquilo, nada ficou para trás. Tudo aquilo que pegaram de Davi, Davi pegou de volta. E olha só, e ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levavam-nas diante do outro gado e diziam, repita comigo, este é o despojo de Davi. Sabe quem disse isso? Os mesmos que foram ingratos. Os mesmos que queriam matar Davi. Os mesmos que queriam mal para Davi. Sabe o que a gente aprende com isso? Sabe o que a gente entende disso? Que podemos estar na mesma situação. No mesmo, pode não ser no mesmo contexto, mas, ou melhor, pode não ser na mesma situação, mas no mesmo contexto. E você falar assim, o que eu vou fazer? Quando você se entrega a Deus, você ora, você consulta Ele, Ele te dá a resposta. E os mesmos que estavam querendo o seu mal, te apontando, agindo com ingratidão, é os mesmos depois que contam as suas vitórias. É os mesmos depois que vão estar falando, olha só, ele venceu. Olha só, foi por causa dele que tudo mudou. Foi por causa dele. E se Davi tivesse apegado apenas aos sentimentos daquele momento, ele não tinha terminado bem. Mas Davi, ele se apegou àquilo que funcionava.
e ele tirou o poder do Senhor. Então, você precisa identificar na sua vida o que Deus quer de você agora. Tem situações que você vai resolver ali na sua casa, de joelhos. Tem situações que você vai ter que ir lá e se arriscar. Se arriscar diante de situações que têm o poder de te matar, o poder de te prejudicar, o poder de tirar algo de você. Então você precisa analisar qual que é a minha situação. A minha situação é a situação de Davi, é a situação da mulher do fluxo de sangue, e manifestar a fé que esses dois manifestaram. E foi essa fé que os fizeram ir além. E é assim que termina para os que confiam em Deus. E é assim que termina. Eu mesmo já tomei decisões na minha vida, e eu já compartilhei várias vezes aqui, que eu mesmo, eu falei, Senhor, falar isso, ou me cura, ou salva, ou transforma o meu destino, ou vai matar com ele de vez. Eu já tive situações como essa. E às vezes você está numa situação que você não quer sofrer, você não quer perder, você não quer sair por baixo, você não quer se humilhar, você não quer passar por algo difícil. E por conta dessa decisão, Deus não está podendo agir na sua vida. E quando eu tive essa atitude de falar, olha, eu olhei para a minha vida e falei, nossa, eu já perdi tempo, perdi 20 anos da minha vida, nada mudou, nada avançou, nada progrediu, tentando do meu jeito, nada deu certo, meus caminhos deram tudo errado, eu vou fazer do jeito de Deus, e Deus vai me honrar. Eu falei, ou Ele me honra, ou Ele me mata. E eu me apeguei na palavra, que foi na palavra, se eu não me engano, simplesmente fé. Eu me apeguei na palavra. E eu vi Deus fazendo coisas que eu nunca imaginei. Então, é assim que funciona. Sabe qual que é a fórmula mágica para nós vivermos nosso milagre? Quem sabe? Quem sabe qual que é a fórmula mágica? Obediência, confiança, perseverança. E Deus faz. Na verdade, sabe uma coisa que a gente precisa voltar sempre diante de um problema? Sabe o que a gente tem que ter em mente? Que Deus, Ele já nos deu a resposta. Ele já nos deu o favor. Ele já nos deu o milagre. Diante de qualquer desafio, Deus já sabe o final das coisas antes do início. Ele já sabe como vai ser o seu final. E você acha que Ele tem um final de derrota para você? O que eu falei no início do culto? Deus não tem um desastre, um futuro de desastre para você. Ele sabe o que está fazendo, Ele nunca perdeu o controle das coisas. Só que eu preciso ter esse entendimento. Eu preciso ter essa consciência. E confiar que Ele vai agir na minha vida, se eu tão somente crer. Então, leve isso para a sua vida. Sabe, não importa o culto, não importa o trabalho, não importa o momento que você está tendo, não importa, às vezes você está num culto que tem uma pessoa, você, e mais ninguém. Entendeu? Está num culto que tem uma pessoa, você e mais ninguém. Aquele é o culto que pode mudar a sua vida. Às vezes você está na transmissão aí. Quantos que na transmissão foram curados? Porque não tinham um templo fisicamente, mas disse, se eu tão somente assistir esse programa, se eu tão somente agir a minha fé, me ungir, me consagrar, Deus vai me responder. E o que Deus fez? Respondeu. A pessoa precisou pisar dentro da igreja? Dentro do templo físico? Não, mas foi curado. Quantos jovens que nós vemos, testemunhos diversos aí. Então tudo é uma questão de fé. E para finalizar, em Salmos 27, 13, do 13 ao 14, diz assim, ó, ainda assim, confio que verei a bondade do Senhor enquanto estiver aqui. Repita comigo, ainda assim, vamos lá, bem forte, confio que verei a bondade do Senhor enquanto eu estiver aqui, na terra dos vivos. No 14, espere pelo Senhor e seja valente e corajoso.
Sim, espere pelo Senhor. Davi falou isso. Forte, não é? Mas ele falou como alguém que não sabe o que estava falando? Ele falou como alguém que passou por aquilo, que sentiu na própria pele. E eu poderia perguntar aqui para muitos aqui, quem já viveu isso? Alguns vão dizer, eu já vivi isso. Eu fui aquele que esperei por Jesus numa situação onde todos me deram as costas. E ele me respondeu, ele agiu na minha vida. E é assim que nós devemos viver, confiando na bondade do Senhor. E precisamos ser fortes e corajosos, valentes. Sabe por quê? Porque para obedecer a Deus, se você se considera um cristão de verdade, você é um homem muito corajoso, você é uma mulher muito corajosa. O forte, o corajoso, o valente, não é aquele gigante de 2 metros. É o justo de verdade. É o cristão de verdade. Porque, vamos ser sinceros, para obedecer a Deus de verdade, fazer aquilo que Ele quer que você faça, você tem que se arriscar. Não precisa de coragem para se arriscar? Não precisa de coragem para fazer como a mulher do fluxo de sangue? Se ela fosse uma vitimista. Ai, Jesus podia vir aqui. Nossa, ele só vai para... Ele podia vir aqui, olha a minha condição. Se ela não agisse a fé dela ali, se ela não passasse por cima das limitações dela, ela nunca viveria o milagre da vida dela. Então, não espere o milagre bater na sua porta. Não espere as coisas mudarem do nada. A palavra que o Senhor tem enviado hoje é essa. Tire poder do Senhor. Repita comigo. Eu irei tirar poder do Senhor nessa noite. Você precisa vir em todos os cultos, todos os trabalhos, com essa visão de tirar poder do Senhor. Que não importa a situação que você esteja, você pode estar numa situação morta, literalmente, assim, situações mortas ali. Sonhos mortos, projetos mortos, destinos, tudo fadando ao fracasso. E o Senhor, Ele pode simplesmente pegar uma borracha, apagar todos esses problemas e te trazer para um outro ciclo. Um ciclo maior, um ciclo de paz, um ciclo de glória, um ciclo de mudança. Então, por que vem essa mensagem? Porque eu vejo muito isso. De tempos em tempos a gente percebe isso. Muitos jovens vêm para a igreja, acaba não vivendo tudo que poderia viver em Deus e dá as costas. Desanima, para e nunca mais volta para a igreja. Nunca mais pisa os pés na igreja. Sabe por quê? Acreditam que o Senhor não foi bom, que o Senhor não se importou, que o Senhor não quis operar a cura, que o Senhor não quis operar a mudança, que o Senhor não quis libertar, que o Senhor não quis fazer coisas grandes. Mas na verdade não é que o Senhor não quis. O que a palavra diz? Que Ele levou sobre si todos os seus pecados. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Ele foi o castigo que nos trouxe a paz. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi transpassado numa cruz, para que hoje nós fôssemos livres. Ou seja, tudo aquilo que a gente precisa, Ele já nos deu. Por que alguns ainda não têm vivido? Porque ainda não creem. Mas se nessa reunião decidir crer, confiar, ser a mulher do fluxo de sangue, ser Davi, como Davi, eu tenho certeza que nada vai permanecer da mesma forma. Está ouvindo? Nada vai permanecer da mesma forma. Você crê nisso? Acredita? Então,
se levante espiritualmente e também se levante agora como ato profético. Se levante e com seus olhos fechados, eu quero que você, nesse momento, reflita naquilo que o Espírito Santo falou com você. Não se apegue à história, não se apegue à mulher do fluxo de sangue, que é uma história admirável. Não se apegue a Davi, porque também a história de Davi é admirável. Se apega, analisa a sua história agora. Como tem sido a sua história? Você pode me dizer que você tem vivido os sonhos de uma vida? Tem situações ainda que para você ainda não aconteceu? E agora eu quero que você olhe para Jesus. Com seus olhos fechados, imagine você olhando para Jesus, uma multidão em volta. Se imagine você. Você que está na transmissão, faça isso. Imagine você passando por essa multidão, com esse problema, com essa situação que ainda não foi definida, nas suas mãos, e chegando até Jesus, se aproximando dele. Eu não sei se você precisa tomar uma atitude muito ousada agora, eu não sei o que você vai precisar fazer daqui para frente, mas Deus, Ele vai estar com você. Ele vai olhar para você, Ele vai dizer: filha, filho, você já foi curado, você já foi curado. Eu já curei o seu destino, eu já curei o seu passado, eu já curei a sua vida. Você não precisa mais viver se arrastando com medo. Você não precisa mais viver aquela vida humilhante. Eu já te tirei de lá. Então, com as suas próprias mãos, aperta o manto do Senhor. Aquilo que simboliza o manto, aperta. E sinta o poder do Senhor. Ele sendo tirado e passando para a sua vida. Veja esse poder saindo do Senhor e vindo para a sua vida. E curando o seu emocional. Curando esse coração ansioso. Curando essa depressão. Curando essas dores. A dor de uma traição. A dor de um abandono. A dor, muitas vezes, de algo que deu errado. A dor de uma promessa que não se cumpriu. A dor de um sonho que não deu certo. De repente você decidiu: eu vou abrir minha empresa, eu vou abrir meu negócio, e você fracassou. E agora você está nesse ponto de frustração. Mas o Senhor pode mudar a sua vida. Se você tão somente crer e agora, nesse momento, depender dEle como você nunca dependeu antes. Então abra sua boca com muita fé. Fala com o Senhor: meu Deus, eu não vou mais brincar com a minha vida. Sabe, Senhor, eu não faço como a maioria das pessoas, eu não estou lá no mundo, eu não estou me drogando, eu não estou desviado, mas sabe, Senhor, dentro da igreja, eu também não tenho vivido a fé que eu poderia viver, eu também não estou manifestando a fé que eu poderia manifestar, eu ainda estou como aquela multidão, que tem tudo para dar certo, que está no melhor lugar, na melhor hora, com a melhor pessoa, e meu Deus, eu não tiro o poder, porque eu ainda tenho visto, eu ainda tenho vivido por imagem. Senhor, fala comigo, meu Deus, eu oro, meu Pai, para que o Senhor fale com cada pessoa, e quebra, Senhor, todas as estruturas, que impede essa pessoa de romper, Senhor, meu Pai, e se entregar de forma quebrantada para o Senhor. Quantos, meu Pai, que estão ainda calculando, meu Pai, se vai valer a pena confessar algo, se vai valer a pena pagar esse risco,
se vai valer a pena correr esse risco. Mas, Senhor, nós sabemos, o quarto homem sempre está lá. O Senhor sempre está lá. E independente, Senhor, do risco que eu tenha que pagar, independente das situações que eu tenha que enfrentar, por ter que falar a verdade, por ter que agir com sinceridade, eu vou pagar, eu vou agir. Meu Deus, eu não sei se teve jovens que receberam oportunidades enormes, mas o preço é ter que ficar longe do Senhor. O preço é ter que negar o Senhor. E estão se perguntando se aceita essa oportunidade de receber um salário bom em troca do mais importante. Eu peço, Senhor, toca no coração de cada um, Senhor. E que essa palavra ela entre. E que aqueles, meu Pai, que estão pensando, cogitando em tomar essa decisão, meu Pai, que tomem a decisão certa, que é de ficar com o Senhor. Ainda que tenha que perder uma oportunidade que aos olhos humanos parece que nunca vai receber outra. Mas nós sabemos que quando uma porta se fecha, quando nós fazemos o certo, é porque o Senhor vai abrir uma porta muito maior. Quando nós negamos a mulher de Potifar, o momento ali que nós poderíamos estar confortáveis, ninguém vai saber, algo vai ficar escondido, e nós obedecemos o Senhor, somos jogados numa prisão, mais para frente, o Senhor nos coloca como governadores. E eu oro, Senhor, nesse momento, para que cada jovem, meu Pai, meu Deus, deixe essa palavra entrar. Eu peço, Senhor, toque dentro de cada um. Meu Pai, que possamos ver, meu Deus, cada um, tendo, meu Pai, as suas intenções, as suas motivações purificadas. Meu Pai, que, meu Deus, a fé, ela venha crescer de uma forma tão impactante, que, meu Deus, independente, meu Pai, do lugar, independente do momento, ela já veja os milagres acontecendo. Ela já veja, meu Pai, milagres acontecendo na sua sala, no seu quarto, acontecendo agora, meu Pai. Ela pode estar assistindo pelo computador, pelo celular, ela possa ver o milagre acontecendo ali, Senhor. A mudança ali. Eu oro, meu Pai, para que esse jovem seja curado agora dessa depressão. Cura, Senhor. Que todos, meu Pai, manifestem essa fé de tão somente crer e venham ter, meu Pai, o seu destino transformado, mudado, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Meu Deus, eu concordo, Senhor, nessa noite. Meu Deus, eu declaro, meu Pai, nessa noite, meu Deus, pessoas saindo daqui, meu Pai, com resultados nas mãos, resultados de uma vida, sonhos de uma vida. Fala para Deus, qual que é o sonho de uma vida que você tem buscado hoje? Qual que é o sonho de uma vida? Aquilo que, aos olhos humanos, não tem jeito de acontecer ainda esse ano. Sabe, você pode olhar para algo e falar assim, meu Deus, mas como? De que maneira? De que forma? De que jeito? Apenas entrega nas mãos de Deus. Senhor, eu creio. Se o Senhor quiser, o Senhor faz. Eu creio, meu Pai, eu tão somente creio que, meu Pai, nessa reunião, ela pode simbolizar um manto para mim. Ela pode não ser aquela reunião cheio de coisas, com coral, com luzes, mas, meu Pai, eu sei que o Senhor não precisa de muita coisa para operar. O Senhor só precisa de um coração que confia, que acredita. E eu oro para que cada um aqui, Senhor, saia com a resposta que tem buscado. Meu Pai, saia com a vitória que tem buscado, Senhor. Meu Deus, eu declaro pessoas tirando o poder do Senhor aqui nessa noite. Eu declaro pessoas, meu Pai, sendo curadas. Eu declaro, meu Pai, definições, porque nós recebemos nessa semana, Senhor, uma unção de definição. E eu quero que você repita agora, eu creio que Deus já está definindo coisas de uma vida, hoje, nesse momento, através da minha fé viva,
da minha fé convicta, porque eu tão somente criei. E Deus me respondeu. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Com as suas mãos estendidas. Senhor, abençoa, meu Pai, as mãos de cada um. Meu Pai, eu declaro, meu Deus, que, meu Deus, cada um receba poder, uma unção poderosa. Meu Pai, que aonde tocarem, Senhor, quem cumprimentarem. Meu Pai, aonde, meu Deus, tocarem, aonde colocarem as pontas dos pés, meu Pai, a planta dos pés, eu declaro, meu Deus, uma unção poderosa, e que, meu Deus, nós possamos ver pais, meu Deus, contagiando, filhos contagiando, os nossos jovens, meu Pai, ao cumprimentar outros jovens, ao falar com outros jovens, eu declaro, meu Pai, impactando, eu declaro, meu Pai, meu Deus, levando cura, poder, unção, em nome do Senhor Jesus. Abençoe cada um, meu Pai. Eu declaro a sua bênção sobre a oferta, o melhor que cada um tem apresentado. Meu Deus, eu declaro, meu Deus, as bênçãos do Senhor sobre cada um, em nome do Senhor Jesus. E com suas mãos estendidas, o Senhor é teu pastor, nada te faltará. Vai na bênção do Senhor e na minha bênção. Se a trombeta não soar hoje, nós nos abraçaremos bem forte. Aonde? Vai morar com Jesus. Seu nome está escrito no livro da vida. Então repita comigo, porque essa é a minha maior riqueza, é a salvação da minha alma e o meu nome escrito no livro da vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.